Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Domingo de carnaval, quase 1 hora da manhã, estamos começando a madrugada, ainda estamos começando o dia. Meu ritmo de carnaval é diferente. Gosto de viajar, mas não foi possível dessa vez. Gosto de ficar um pouco mais tranquilo e acabei revendo algumas coisas. Meu sábado foi bem sossegado, então acabei não foi nada produtivo, né? Foi só tive que resolver um negócio de trabalho, mas eu aproveitei para descansar bem o meu ritmo do ano, né? Estamos chegando no final no segundo mês do ano, né? Tá começando a segunda quinzena, né? Tá no começo da segunda quinzena de fevereiro e eu já tô bem cansado, né? O ritmo de trabalho, felizmente, né? Tá puxado, então tenho meu trabalho, mas tá bem cansativo, então acabei dormindo muito no sábado, descansando, precisava puxar um pouco o freio. Mas na sexta-feira eu acabei revendo um vídeo, né, o documentário no Netflix, O Dilema das Redes. Mega aconselho, né, doutor do meu aval, falo, para quem não assistiu, assista, para quem já assistiu e não foi recente, reveja. E aí é o motivo do vídeo que tá vindo esse aqui. Vídeo que tá revitalizando, né, vou buscar recuperar, trazer de volta conteúdos pro meu YouTube pessoal e pro meu Instagram pessoal, né, que é falando sobre assuntos mais reflexões, mais experiências de vida e tentando passar um pouco do que aconteceu comigo, dar o meu parecer, para de repente a galera começar a rever conceitos, rever ações, enfim. O foco do documentário, para quem não viu, né, não é spoiler, mas sim é contar um pouco do que o que é abordado no documentário. Você tem pessoas que trabalharam nas principais redes sociais que existem hoje, né, no mundo. Estamos falando de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e afins. E faz um gancho, né, tendo uma história de ficção, mas que muita gente pode se identificar contando, assim, tem um outro lado, mas conta uma história paralela, mas você tem pessoas de dentro explicando, que trabalharam nas principais redes sociais, explicando as plataformas são agressivas para te manter dentro dela, em termos de algoritmo, em termos de informação, o quanto elas não têm ações para combater notícias falsas, do como a gente está vivendo num mundo meio caótico por conta disso, né? E nós sabemos abordar isso. Mas o vídeo não, nessa parte não, mas é mais aquela questão. O quanto tempo a gente passa nas redes sociais, o quanto tempo a gente passa na frente de uma tela do celular. E aqui eu quero contar experiências próprias, né, também, falando isso aqui, dando meu depoimento. Começa um pouco citando um exemplo claro, né? Eu gosto muito de futebol, e procuro ler bastante. Eu praticamente não gosto muito de ler. Felizmente, desde pequeno, sempre gostei de ler. Então, livro, revista em quadrinho. E sempre tive uma facilidade muito grande de pegar uma revista de 100, 200 páginas, uma HQ, né, da Marvel, da DC, em coisa de meia hora eu já tinha acabado a revista, o livro. Muitos livros que eu comprei, do Dan Brown, 007, eu tenho uma infinidade de livros que eu também devorei lendo. Tem só, assim, aqueles da Crônica de Gelo e Fogo que eu tô devendo, preciso terminar, mas é uma leitura mais pesada, a linguagem utilizada é mais rebuscada, assim, é mais elaborada, não é tão fácil de ler. E eu tenho alguns livros que eu comprei de futebol que estão lacrados. E aí vem aquela questão de muita gente fala, né? Putz, eu não tenho tempo para fazer minhas coisas. E aí não tem? O meu exemplo é esse, né? Não trabalho perto de casa, né? Então, o meu trajeto de condução é 1 hora e pouco para poder ir de ônibus e metrô. E eu poderia estar usando esse tempo para poder resolver toda essa parte de leitura, todos esses livros, né? Mas o que eu faço? E aí, vamos para a primeira crítica, vamos colocar a cara para dentro porque eu faço errado. E eu preciso também começar a pensar nessa fase de tá para desligar, porque tem muita coisa que tira a nossa atenção, que está focada para esse lado, né? É um WhatsApp, entrar num grupo tem grupos que eu participo de futebol que o pessoal fala o dia inteiro, literalmente falando, são 24 horas praticamente com o grupo tendo assunto. Alguns assuntos que estão totalmente irrelevantes, você entra numa conversa, debate, alguns debates que não levam a nada, mas quando você vai ver, passou 20, 30 minutos dentro do grupo. Ah, putz, chegou uma notificação, chegou um e-mail, preciso resolver agora. Putz, preciso resolver agora ou não dá para esperar eu chegar na empresa, ligar meu computador e ir na empresa eu poder resolver.
E tenho, pô, tem joguinho instalado no celular. Pô, joguinho é passatempo, né? Não vou gastar um tempo. Quando beber também, ficou 20, 30 minutos que daria para ser investido em coisas, vamos assim, em uma outra coisa. Uma leitura de um livro, por exemplo, que seria mais produtivo, um conhecimento adquirido que carrega para a vida, ao invés de, ou e até para melhorar a parte gramática, a parte ortográfica. E fiquei lá no joguinho. Então já é o primeiro assunto, né? No trabalho, em relação às redes sociais, Flávio, diminui muito o meu uso. Não passo horas, mas assim, abro o Facebook para ver algumas, vejo para publicar as minhas notícias, para divulgar os meus vídeos, divulgar as minhas matérias, para ver de repente alguma como tá em questão dos aniversários, os lembretes de aniversários são muito importantes, mas é só. O Instagram é algo que eu diminui muito o meu uso. O Twitter eu deixo ele aberto na empresa porque para mim, né, tanto na empresa quanto eu estou em casa, o Twitter para mim é até pelo o algoritmo hoje já me definiu dessa forma, né? Ele sabe que eu consumo muita coisa de esporte, então o que eu recebo são notícias às vezes do futebol, então tem coisa de fora, né? Como eu consigo, me viro muito bem em inglês e espanhol, tem muita notícia de fora que eu recebo e às vezes são pautas interessantes para eu poder trabalhar. Então, para mim, o Twitter é meio que leve nessa questão. Então, consigo usar no trabalho de uma forma produtiva, vamos dizer assim. Mas não é para todo mundo e eu sei disso. E aí, vamos pegar, usando tem uma questão, aquela frase que já utilizou, né? Um lado não tão rebuscado, tão elaborado, né? Que não existe almoço grátis, mas que o dilema traz de novo, mas é uma frase que já vem sendo falada, né? Já faz muito tempo, é que se você não está pagando pelo produto, você é o produto. A gente está falando dessas redes sociais, nenhuma delas você paga para uso, né? Tem a questão do Twitter que está mudando algumas coisas, está querendo cobrar mensalidade, mas isso é um assunto à parte. Mas o teu Facebook você não paga para utilizar, teu Instagram é gratuito. Você tem o teu joguinho, tem vários jogos que você tem no celular, ou até mesmo de videogame, que você não, videogame você paga para comprar, mas te oferecem coisas, vamos voltar mais pro celular, que acho que é mais de acordo com o vídeo. Você instalou, mas olha, para você poder ter um benefício a mais, para você comprar uma roupa diferente, uma arma diferente, ter acesso a uma funcionalidade diferente, você precisa pagar. E às vezes durante o joguinho você tá lá, do nada, de repente aparece a propaganda. Vem aquele vídeo do anunciante de um jogo, ou te oferecendo um jogo similar, ou te oferecendo uma funcionalidade, ou te falando de outro assunto. Então, essas redes sociais, elas precisam. Não é um trabalho voluntário que eles têm. Eles precisam de lucro, eles precisam de dinheiro. E aí que eles fazem? O dinheiro é em cima do produto deles, que é você que está vendo esse vídeo. Eles vendem o nosso tempo, a nossa atenção para anunciantes. A gente recebe informações de outros produtos, enfim, nós temos acesso e isso é baseado no nosso perfil. Mostra claramente, né, o dilema, ele fala também como é que funciona as buscas no Google. Quantas vezes você já não começou a digitar alguma coisa no Google? Você quer procurar alguma coisa e a sugestão bate exatamente com aquilo que você ia digitar. Por quê? Porque já tem todo um perfil de quem você é, vai para geolocalização e tudo mais. E é possível a gente falar, a gente tem muita condição de viver o mundo real. A internet e as tecnologias trouxeram muita coisa boa. Eu consigo estar falando com conhecidos, consigo que estão em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Consigo fazer uma chamada de vídeo com os meus sobrinhos que estão morando na Austrália há muito tempo. Alguns anos atrás, você não imaginava quanto que seria eu fazer uma ligação internacional para conversar 10 minutos com meus sobrinhos. Hoje eu consigo pela internet gratuitamente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pago pela internet, então esse custo já está embutido, mas consigo conversar com eles de boa. E a questão toda, a gente vê, por que a gente não se esforça tanto, ou é tão complicado para algumas pessoas ficar meia hora, uma hora longe do celular. E por outro lado, você vê que sim, é possível você ficar horas e horas se dedicando ao mundo real. Vou dar 2 exemplos para vocês, né? Um já um pouquinho mais antigo. Eu lembro, isso foi um Dia dos Pais, eu não lembro exatamente o ano. Na família eles tinham um costume de, quando era no domingo do Dia dos Pais, eram apenas os homens da família. No máximo quem tinha filha levava junto a filha, mas era apenas os homens. E teve uma vez que a gente foi no. Vou fazer propor falar da. Não tem problema, né? De falar da rede. A gente foi no Outback.
E alguém começou a falar, porque já tinha, na época tinha muito adolescente, né? Meus sobrinhos adolescentes, meus primos pré-adolescentes, então tinha gente adolescente, gente no começo da fase adulta. Falando, pessoal, quem pegar o celular vai pagar a conta. E a gente conversou com meu pai, com meus irmãos, a gente falou, cara, vamos fazer isso? Vamos. E pegou, largamos os celulares, né, todo mês. E os mais novos, desesperados, né? Eu escutava aquele barulho de notificação e já a mão coçava. E falou, não, vai pegar? Beleza, pode pegar, vai pagar a conta. E a gente, quando foi ver, nós ficamos umas 2, 3 horas conversando, dando risada, colocando papos em dia. Falei, não é impossível fazer isso, né? E um exemplo mais recente, na semana passada, né, a gente tava aqui em casa, tava no aniversário da minha prima e meu sobrinho, o Fernando, tava falando, vamos jogar War 2, que a gente tem, que é um jogo que tem uma história na família de anos e anos, né? E é um jogo bem demorado, às vezes tem partidas que terminam muito rápido, mas tem partidas que vão por horas e horas a fio. E ele começou, vamos jogar, vamos. Putz, aí, vamos ver quem mais quer jogar. Tem gente na família que não escuta a palavra War, já sai correndo, se tranca no quarto, não quer nem saber, por conta de saber que é um jogo que demora, que é cansativo, e cada um por seus motivos. Mas tem gente que adora jogar. Então minha mãe topou, minha tia topou, tinha, vamos dizer assim, uma prima, né, quase por afinidade, que é a Stephanie, de 12 anos, estava aqui visitando, foi. A namorada também estava aqui em casa, vamos jogar? Vamos. Nós começamos, era coisa de 9, 9h30 da noite, e a partida terminou 3 horas da manhã. Foi cansativo assim, tudo mais, mas foi um intervalo de tempo onde o meu sobrinho, com seus 22 anos, né, não pegou o celular em nenhum momento. Inclusive a mãe dele até depois reclamou, falou, pô, eu tento falar com você. Ele não tava ali, ele ficou jogando e passou o tempo todo focado. Tava com a minha namorada aqui, então não tinha porquê, minha namorada mandar mensagem, não. Tá aqui, então não tem nenhum assunto relevante. Meu celular também tava no meu quarto guardado, a dela também tava lá no quarto. E passamos a desligar. Então é um negócio. Às vezes você vê a questão de almoço de família, a pessoa tá lá, tá a pessoa conversando, tá toda hora olhando pra cá. O celular vibrou, tem aquela coisa, né, de você sentir que o celular tá vibrando sem estar vibrando. Começa a ter até um vício nesse nível. E outra coisa que me incomoda mesmo, eu vejo isso. Você fala, eu vejo casais, ou vejo pessoas que saem pra almoçar, pra jantar juntos, e a pessoa passa mais tempo no celular do que quem tá do lado, né? Então, o vídeo nessa questão, galera, é possível. E vamos rever o nosso uso das redes sociais. Vamos realmente tentar efetivar, vamos tentar, ao invés de gastar o nosso tempo com ações improdutivas, será que não? Vamos tentar procurar investir esse tempo. Sim, eu quero agradecer você espero que para você que está assistindo esse vídeo, esses quase 15 minutos não tenham sido um tempo gasto, tenha sido um tempo investido para você refletir no que você faz, nas suas ações. Se você já tem uma boa postura, se você consegue se controlar bem no seu uso consciente de redes sociais e celular, compartilhe esse vídeo, marca esse vídeo, marca pessoas nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que de repente que sabem que precisam rever os seus conceitos, rever o seu uso das redes sociais. Porque a gente não pode ficar refém dela. Elas são uma ferramenta importante, mas elas têm um foco o foco delas não é foco comercial, é justamente voltando no assunto do documentário. Tudo é feito para você passar mais e mais tempo na rede social, consumindo, usando o seu tempo para poder ter mais acesso, os anunciantes poderem ter mais acesso a você. Então a gente tem que pegar esse tempo que a gente investe na internet, no celular, em afins, para nós, para os nossos amigos, para nossos relacionamentos amorosos, para a nossa vida. É uma reflexãozinha para a gente começar bem, galera. Espero que seja válida para vocês que estão acompanhando aqui. Abraços.